Flávio Bolsonaro está acuado. Os aliados sumiram. E o ministro do STF, que ele nunca esperava enfrentar, está puxando cada fio dessa teia com uma calma que assusta. É isso que está acontecendo agora. Não é rumor, não é especulação. É inquérito aberto, deputados intimados e um esquema que a Polícia Federal está desmontando camada por camada. E o nome de Flávio Bolsonaro está no centro de tudo. Presta atenção nisso. Para entender como chegamos até aqui, preciso te contar o que Flávio Dino fez. Porque foi a movimentação dele, uma decisão assinada no Supremo Tribunal Federal, que mudou o rumo dessa história de vez. Abriu inquérito policial, intimou deputados federais, determinou que uma série de repasses financeiros fosse explicada e colocou o nome do senador que se dizia o honesto da família, o que apontava o dedo para todo mundo, no centro de uma investigação criminal de proporções que o Brasil raramente viu. De uma forma que conecta dinheiro público, lavagem de recursos, organizações criminosas e um esquema que passa por vários países. Mas antes de continuar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. E me conta de onde você está assistindo agora, cidade e hora local. Gosto muito de ver como essa análise chega em diferentes partes do Brasil. Agora, feito isso, então vamos continuar. Porque o que eu vou te mostrar aqui não é só sobre um áudio vazado. Não é só sobre um filme que fracassou. É sobre uma teia que foi sendo construída por anos e que Flávio Dino, peça por peça, está expondo. Cada camada que a gente vai revelar é mais grave do que a anterior. E se você acha que já sabe tudo sobre esse caso, espera o que vem no meio desse vídeo. Vamos entender o que aconteceu, porque a sequência de eventos é importante. E essa sequência começa antes do dia do vazamento. Muito antes. Desde março daquele ano, quando o nome de Flávio Bolsonaro começou a aparecer nas primeiras reportagens sobre o Banco Master, o senador repetiu a mesma resposta para qualquer jornalista que se aproximasse. Nunca tive contato com Daniel Vorcaro. Não conheço esse homem. Não existe nenhuma relação. A negativa era firme, segura, sem hesitação. Ele chegou a dizer que muita gente tem o seu telefone, como se isso explicasse tudo. Era uma sexta-feira comum. O Intercept Brasil encontrou Flávio Bolsonaro na frente do STF e perguntou diretamente: "O senhor pediu dinheiro ao Daniel Vorcaro para financiar o filme sobre o seu pai?" A resposta de Flávio foi uma gargalhada. "Mentira", disse ele, e foi embora. 2 horas depois, o áudio explodiu. Nele, Flávio Bolsonaro liga para Daniel Vorcaro, banqueiro que já estava preso na época, e fala como quem fala com um irmão de longa data. Usa as palavras: "Aconteça o que acontecer, estarei sempre contigo." Fala em dinheiro. Fala no filme. Pede 134 milhões de reais, num tom que não é de pedido, é de cobrança, de quem acha que tem direito. O detalhe que poucos estão destacando: esse áudio foi gravado no dia 16 de novembro do ano anterior, um dia antes de Daniel Vorcaro ser preso na Operação Compliance Zero. Um dia antes. O senador que dizia não conhecer o banqueiro ligava para ele na véspera da prisão, solidarizando-se, cobrando dinheiro, usando a palavra irmão. À noite, Flávio gravou um vídeo tentando explicar. Disse que era tudo verdade, mas que era apenas um investimento legítimo no filme do pai. Só que aí veio o problema que ele não esperava. A produtora do filme se manifestou oficialmente e disse que não recebeu 1 centavo de Daniel Vorcaro. Não recebeu nada. Os checadores de fatos levantaram pelo menos 10 declarações públicas de Flávio Bolsonaro sobre esse assunto, e todas elas foram desmentidas pelo próprio áudio ou pelas declarações da produtora. 10 versões diferentes. 10 contradições documentadas. É o tipo de situação em que quanto mais a pessoa fala, pior fica.
Então a pergunta que passou a dominar tudo é simples e devastadora. Se o dinheiro saiu de Vorcaro, se Flávio cobrou 134 milhões de reais e a produtora do filme não viu nem um tostão, para onde foi esse dinheiro? É essa pergunta que Flávio Dino resolveu responder. E quando ele começou a puxar esse fio, descobriu que o dinheiro não foi parar num lugar só. Foi parar em vários lugares, cada um mais comprometedor do que o anterior. E o primeiro deles envolve dinheiro público que deveria estar chegando até você. Aqui começa a primeira camada da teia. E ela envolve dinheiro que deveria estar pagando saúde, educação e saneamento básico para o povo brasileiro. Flávio Dino foi atrás de uma pergunta específica. Além do dinheiro de Vorcaro, de onde mais saíram recursos para esse filme? O que ele encontrou é difícil de acreditar, mas está nos documentos. Antes de continuar, é importante entender o que é uma emenda parlamentar. Todo deputado federal tem direito a indicar uma quantia do orçamento público para projetos específicos: obras, saúde, cultura, educação. Na teoria, é uma forma de o representante eleito direcionar recursos para as necessidades da sua região. Na prática, esse mecanismo tem sido usado como moeda de troca política há anos, e nesse caso, foi usado de uma forma ainda mais grave. 3 deputados federais bolsonaristas, Mário Frias, Bia Kicis e Marcos Polon, enviaram emendas parlamentares para 2 ONGs em São Paulo. Essas ONGs receberam o dinheiro público, milhões de reais que deveriam ir para projetos culturais e sociais. E adivinha o que fizeram com esse dinheiro? Mandaram para o filme de Bolsonaro. Pensa bem no que isso significa. Dinheiro público, dinheiro do contribuinte, dinheiro que deveria estar chegando em forma de serviço para a população. Passou por ONGs para chegar num filme de propaganda política de um ex-presidente, usando o nome de projetos culturais como fachada. O caminho do dinheiro é revelador. Saiu do orçamento público como emenda parlamentar. Chegou nas ONGs como se fosse para projetos culturais legítimos. As ONGs repassaram para o filme. Simples, rápido e difícil de rastrear, exatamente como esquemas de desvio costumam funcionar. Cada intermediário existe para dificultar a investigação. Cada CNPJ a mais no caminho é uma camada de proteção. Flávio Dino leu os documentos, analisou os repasses e assinou a decisão. Intimou os 3 deputados a se explicarem. Mário Frias não foi encontrado. Estava nos Emirados Árabes com Eduardo Bolsonaro. Bia Kicis e Marcos Polon responderam. Mas as respostas não fecharam as contas. E tem um detalhe que ninguém está falando direito. Uma assessora do gabinete de Mário Frias estava trabalhando na produção do filme enquanto recebia salário da Câmara dos Deputados. Dinheiro do povo pagando funcionária que trabalhava para o projeto político de uma família. Isso configura, segundo especialistas em direito administrativo, uso indevido de servidor público, uma infração que por si só já justificaria investigação disciplinar e criminal. Vale lembrar, esse é o mesmo Mário Frias que se elegeu deputado federal prometendo combater a corrupção. O mesmo que integrou o governo Bolsonaro como secretário especial de Cultura e que agora está sendo investigado por desviar dinheiro público destinado à cultura para um filme político. Só que tem algo ainda mais grave do que isso. Um detalhe que muda completamente o nível dessa história. E é o que vem agora. Presta atenção nessa parte. Porque aqui o esquema deixa de ser político e entra em outro território completamente diferente. O dinheiro que saiu de Vorcaro não foi direto para a produtora do filme. Foi para uma empresa chamada Entre Investimentos e Participações. Essa empresa recebeu os recursos e, em vez de repassar para quem fazia o filme, mandou o dinheiro para outro lugar. Mandou para uma conta administrada por um fundo, cujo titular é o advogado de Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, em uma conta no Texas. Isso sozinho já seria grave o suficiente para qualquer investigação. Mas tem mais.
Essa mesma empresa, a Entre Investimentos e Participações, está sendo investigada pela Polícia Federal na chamada Operação Carbono Oculto, uma operação que investiga a lavagem de dinheiro do PCC e da máfia italiana no Brasil. Deixa isso entrar. A Operação Carbono Oculto não é uma investigação pequena. Ela apura como organizações criminosas nacionais e internacionais usam empresas aparentemente legítimas para lavar dinheiro no Brasil, transformando recursos de origem ilícita em ativos limpos, rastreáveis e legais. É exatamente o tipo de estrutura que esquemas sofisticados de corrupção usam para mover grandes quantias sem deixar rastro direto. E a Entre Investimentos e Participações está no centro dessa investigação. A mesma empresa usada para fazer o dinheiro de Vorcaro chegar até a conta do advogado de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos é investigada como instrumento de lavagem de recursos do primeiro comando da capital e da máfia italiana. Eu precisei ler isso mais de uma vez quando vi pela primeira vez. E continua sendo chocante. Pensa no tamanho do que isso significa. Não estamos falando de uma empresa que cometeu um deslize contábil. Estamos falando de uma estrutura que, segundo a Polícia Federal, foi usada por algumas das organizações criminosas mais poderosas do Brasil e do mundo, e que aparece agora no meio do caminho do dinheiro que deveria ter financiado um filme sobre o ex-presidente da República. A casa comprada no Texas para Eduardo Bolsonaro, segundo informações que circulam na investigação, foi adquirida no mesmo período em que esses recursos transitaram por essa estrutura. Uma residência de milhões de dólares em solo americano, no momento exato em que o dinheiro desaparecia do caminho do filme. Não estamos falando de um político que cometeu irregularidades administrativas. Estamos falando de uma teia que conecta um senador da República, um banqueiro preso, dinheiro de aposentados, uma empresa criminosa e organizações que o próprio Estado brasileiro considera crime organizado. É por isso que Flávio Dino não ficou parado. Não dava para ficar. E tem mais um lado dessa história que afeta diretamente a vida de quem trabalhou a vida inteira nesse país. Esse ponto precisa ser dito com clareza, porque é onde essa história deixa de ser sobre políticos e passa a ser sobre cada pessoa que trabalhou honestamente nesse país. O dinheiro envolvido nesse esquema não era dinheiro privado. Não era fortuna pessoal de um milionário que resolveu investir no que quiser. Boa parte dos recursos que circularam dentro dessa teia veio de fundos previdenciários do estado do Rio de Janeiro, o Rio Previdência e outras entidades, governadas pelo PL, o partido de Flávio Bolsonaro. Essas entidades colocaram bilhões de reais no Banco Master. Dinheiro de servidor público que trabalhou 30 anos para ter uma aposentadoria digna. Dinheiro de pensionista que depende daquele valor para fechar o mês. Esse dinheiro entrou no banco de Vorcaro. E parte desse dinheiro alimentou o esquema que estamos descrevendo. Então, quando Flávio Bolsonaro dizia que era dinheiro privado, sem problema nenhum, ele estava sendo desonesto de uma forma muito específica. O dinheiro que o Banco Master movimentava não vinha do bolso de um homem rico que jogou o seu patrimônio pessoal num investimento. Vinha de pessoas que nunca vão aparecer num áudio, que nunca vão ter acesso a um banqueiro, que acordam cedo, trabalham e acreditam que o sistema vai honrar o que prometeu. Se essa análise está fazendo sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o alcance do conteúdo. E enquanto esse dinheiro ia parar no esquema, o que acontecia politicamente com Flávio Bolsonaro? Os aliados que batiam no peito, que chamavam todo mundo de corrupto, que prometiam ser diferentes, eles estavam onde quando a casa começou a cair? A resposta diz muito sobre o tamanho real do que está acontecendo. Agora, olha o que aconteceu politicamente depois que o áudio estourou. Porque a queda de Flávio Bolsonaro não foi só judicial. Foi também um colapso simbólico que revelou muito sobre a fragilidade de tudo que ele construiu. Na tarde em que o áudio vazou, os bolsonaristas sumiram das redes sociais.
A tribuna, onde eles costumavam bater no peito, chamar o Lula de ladrão e se apresentar como guardiões da moralidade, ficou vazia. Nicolas Ferreira tentou um textão de defesa e foi destruído nos comentários. Sumiu depois. Silas Malafaia cumpriu tabela com 1 ou 2 stories. Tarcísio de Freitas deu um atestado médico para não aparecer no evento com Flávio Bolsonaro. O mesmo Tarcísio, que durante meses foi apontado como possível vice na chapa de Flávio. O mesmo que construiu sua imagem sobre a narrativa de distância da corrupção. Um atestado médico foi suficiente para ele se manter longe, porque qualquer fotografia ao lado de Flávio Bolsonaro naquele momento valeria mais do que 1000 palavras contra ele. O filme estreou e ninguém foi assistir. Jornalistas do Intercept foram à estreia e confirmaram. As cadeiras estavam vazias. O filme, que custou mais do que 8 dos últimos 10 filmes que ganharam o Oscar, estreou sem público, sem aliados, sem nada que justificasse o tamanho do dinheiro envolvido. Segundo dados de bilheteria das primeiras sessões, o público foi irrisório. Números que colocam o filme entre os maiores fracassos comerciais proporcionais da história do cinema político brasileiro, levando em conta o investimento declarado. Para contextualizar, o filme Ainda Estou Aqui, que ganhou o Oscar de melhor filme internacional, custou uma fração desse valor e lotou salas por semanas. O filme Agente Secreto, produção nacional de ação, custou 28 milhões de reais e foi um sucesso de bilheteria. O Dark Horse, com mais de 100 milhões declarados em investimento, não conseguiu encher uma sala na estreia. A repercussão foi internacional. O Washington Post, a Reuters, a Associated Press, a Bloomberg e jornais europeus cobriram o caso. A agência Reuters notou inclusive a queda do real causada pela divulgação do áudio. O jornal argentino La Nación perguntou se aquilo não seria a ponta de um iceberg muito maior. E a direita começou a se devorar. Romeu Zema disse que era imperdoável. Eduardo Bolsonaro rebateu, dizendo que Zema tinha recebido dinheiro de Vorcaro também. Caiado pediu união. Cada um tentando se salvar enquanto o barco afunda. A cena foi emblemática. A extrema-direita, que durante anos se apresentou como bloco coeso e moralmente superior, rasgando a própria narrativa em público, em tempo real, cada um apontando o dedo para o outro. Esse colapso político não aconteceu por acaso. Ele aconteceu porque quem estava dentro do esquema sabe exatamente o que Flávio Dino e a Polícia Federal estão prestes a revelar. E o próximo passo dessa investigação não é mais político, é judicial. E pode vir de um lugar que Flávio Bolsonaro definitivamente não esperava. O cerco está fechado, mas a história não acabou. Na verdade, o que vem agora pode ser ainda mais decisivo do que tudo o que aconteceu até aqui. Há sinais concretos de que quebras de sigilo de Flávio Bolsonaro já estão em andamento de forma sigilosa. Quando uma decisão de busca e apreensão ou de tornozeleira eletrônica vier a público, vamos saber parte do que a Polícia Federal já apurou. Só parte, porque o restante continua protegido pelo sigilo da investigação. O que uma busca e apreensão significa na prática? Significa agentes da PF na casa, no escritório e nos dispositivos do investigado. Significa apreensão de celulares, computadores, documentos e registros financeiros. Significa que tudo que estava guardado, tudo que foi apagado e tudo que foi escondido começa a ser vasculhado de forma oficial. Para um senador da República candidato à presidência, o impacto político seria devastador, independentemente do resultado jurídico final. E existe uma questão que poucos estão discutindo com a atenção que merece. No direito brasileiro, existe uma regra. O primeiro juiz que toca num caso ligado a uma mesma teia criminosa é quem fica responsável por julgar tudo dentro daquela teia. É como se ele tivesse prioridade automática sobre os outros casos conectados. Esse juiz é chamado de juiz prevento,
O que chegou primeiro? Pois bem, Eduardo Bolsonaro responde por um processo por ter tentado intimidar ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem é o relator desse caso? Alexandre de Moraes. Se ficarem comprovadas conexões entre esse processo de Eduardo e o esquema de Vorcaro, o que os elementos disponíveis parecem indicar, toda a teia pode cair no colo de Moraes, e não de André Mendonça. Isso muda tudo. André Mendonça deve ao Bolsonaro a sua indicação ao Supremo. Isso é público. Mas se o caso migrar por competência para Moraes, o cálculo muda completamente. Há quem especule nos bastidores, e é especulação, não confirmação, que o próprio Mendonça pode reconhecer isso e repassar o caso voluntariamente. E aqui entra o fator eleitoral que ninguém pode ignorar. Estamos em ano de eleição presidencial. Flávio Bolsonaro se apresentava como o candidato da direita para 2026. Cada semana que passa com o seu nome dentro de uma investigação criminal dessa magnitude é uma semana a menos de candidatura viável. Pesquisas já mostram queda nas intenções de voto. Aliados já começam a buscar alternativas. O espaço que ele ocupava no tabuleiro eleitoral está sendo disputado por outros nomes enquanto ele tenta se defender. O que está claro, com base nos fatos disponíveis, Flávio Dino não vai parar. A Polícia Federal não vai parar. E cada semana que passa traz um novo elemento que aperta mais esse nó. A questão não é mais se a punição vai vir. A questão é quando. E quem mais vai ser alcançado quando ela chegar. Porque a teia é grande. Os fios chegam longe. E já existem outros nomes dentro dessa investigação que ainda não vieram a público. Nomes que, quando aparecerem, vão mudar completamente a leitura do que estava acontecendo nos bastidores do poder nos últimos anos. Isso é só o começo. E o próximo capítulo dessa história já está em andamento.